E depois das revelações dos arquivos do Twitter na última quarta-feira, Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, contestou nesse final de semana o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sobre a censura no Brasil. Musk respondeu a uma publicação de Moraes do dia 11 de janeiro com a pergunta: por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Em uma outra mensagem, o empresário anunciou o fim das restrições impostas a perfis na rede social, abre aspas. Estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro, fecha aspas. Documentos revelados pelo jornalista Michael Shellenberger no que está sendo chamado de Twitter Files, ou arquivos do Twitter, mostram como o ministro Alexandre de Moraes está envolvido em ataques à liberdade de expressão no Brasil. O motivo? O ministro exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes sobre pessoas que usaram hashtags das quais ele não gostou. Moraes também exigiu acesso aos dados internos do Twitter em violação da política da rede social. Como nós mostramos aqui em Oeste Sem Filtro na semana passada, o ministro também procurou censurar de forma unilateral postagens no Twitter de integrantes efetivos do Congresso brasileiro. Um dos alvos de Moraes foi o deputado Marcel Van Hatten. O TSE pediu ao Twitter a exclusão de publicações do deputado por publicar o que considerou serem notícias falsas, sob pena de multa de R$150 mil por hora. O Twitter se recusou a atender o pedido porque não foi indicada qual publicação deveria ser excluída. E nesse domingo, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk entre os investigados no chamado inquérito das milícias digitais e ordenou que a rede social X não desobedeça a nenhuma ordem da justiça brasileira. Na decisão, o ministro acusa Musk de obstrução à justiça e também de incitação ao crime. Além disso, Alexandre de Moraes estipulou multa de R$100 mil para cada perfil que Elon Musk reativar. Bom, esse foi um resumo da última semana. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos aí a análise com você. Já está afiada, emergiu, nesse caso, desde a semana passada, né, Ana? Tivemos um final de semana histórico que selou, aí, se a gente pode dizer isso, né, a entrada de Elon Musk, aí, dono da rede social X, nessa luta em favor da liberdade de expressão aqui no Brasil. Nós vamos tratar do caso ao longo de todo esse programa, vamos trazer mais detalhes aí desse embate, a repercussão internacional, os desdobramentos do caso. Tem vários pontos a serem abordados. Gostaria então das suas primeiras impressões, Ana, e também te perguntar o que representa, né? Qual é o peso da chegada do empresário e dono da rede social X, Elon Musk, nessa batalha aí em favor da liberdade de expressão. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, Mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa que há 2 dias, né, acompanha esse embate entre um dos homens mais ricos do mundo, que é a favor da liberdade de expressão, absolutamente contra a censura, e resumiu tudo em uma frase, né, que você mencionou aí, Paula. Princípios são mais importantes do que lucro. Um homem apenas que disse essa frase, princípios são mais importantes do que lucro, expôs a falta de coragem dos nossos parlamentares de enfrentar uma situação que se arrasta há alguns anos, uma situação de desordenamento jurídico, insegurança jurídica, desrespeito à nossa Constituição. Um homem conseguiu fazer isso com uma resposta, puxou um fio ali e, num efeito cascata, expôs ao mundo o que nós estamos passando no Brasil. Jornalistas censurados, sem redes sociais, sem contas bancárias, sem passaportes.
exilados aqui nos Estados Unidos, com suas contas que eles criam contas novas nas redes sociais, mesmo daqui dos Estados Unidos, e as contas são derrubadas, sejam elas no antigo Twitter, o X agora, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. E hoje de manhã, como você disse, o Elon Musk trouxe mais uma acusação, né? Como se já os Twitter Files do Brasil, que nós trouxemos a semana passada, com o Schellenberger, dando uma entrevista exclusiva aqui para a gente, se já não fossem gravíssimos, hoje o Elon Musk disse que o que foi a gota d'água para eles foi exatamente essa quantidade de ordens do Alexandre de Moraes pedindo para derrubar contas e tentando e jogando para o antigo Twitter, como se essas contas tivessem sido derrubadas e banidas e bloqueadas por causa de restrições das regras da plataforma. Temos muita coisa para falar sobre isso, Paula, mas acredito que essa frase, tomara que essa frase, ela ecoe de uma maneira muito importante no nosso Congresso. Princípios são mais importantes do que lucro. Lembrando que esse ano é ano de eleições municipais, muitos parlamentares estarão envolvidos nessas eleições, e se eles não colocarem essa frase na frente de qualquer discurso, que os discursos eles não sejam apenas políticos, mas discursos de defesa a princípios que são mais importantes do que lucros, sejam eles financeiros ou políticos. Elon Musk aí dando um banho de coragem nos parlamentares brasileiros. Silvio Navarro, muito boa noite. As declarações aí do empresário Elon Musk nesse final de semana aí na rede social X repercutiram no mundo todo. Nós vamos trazer aqui a repercussão internacional, mas chamaram a atenção, né, Silvio? Alertam para um problema que nós já estamos falando aqui há bastante tempo a respeito da liberdade de expressão que no Brasil se encontra sob ameaça, né? Já há bastante tempo e agora está cada vez mais escancarada dia após dia. Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana, boa noite, meu irmão Augusto, meu amigo Pioto, boa noite para você que começa a semana conosco. Paula, vamos lá. Coreia do Norte, Rússia, China, Irã, Turcomenistão, Mianmar. São 6 países. O Brasil pode ser o 7º. O 7º país a bloquear o Twitter ou o Twitter virar as costas e ir embora. Twitter, o X, uma das plataformas e redes sociais mais importantes do mundo e que tem aqui, em território brasileiro, um dos maiores públicos, maior quantidade de pessoas, seguidores. E a pergunta que fica é quem ganha e quem perde com isso? Com a saída eventual, com o banimento eventual do Twitter, do X. Quem perde somos nós, são os pagadores de impostos. Quem perde é quem, de alguma forma, consegue ganhar dinheiro no Twitter, é quem fala de futebol, quem fala de cultura, são artistas, é quem fala de games. Twitter não é só política, Twitter não é só Alexandre de Moraes. Ah, mas temos um problema. É claro que temos um problema. O que o Elon Musk fez foi escancarar e fazer o Brasil virar notícia no mundo e da pior forma possível, porque ele escancarou algo que algumas poucas vozes aqui têm repetido. Nós, Oeste Sem Filtro, por exemplo. Liberdade é a nossa primeira palavra, sempre, o tempo inteiro. E aqui não tem meia liberdade. Ele mostrou para o mundo que o Brasil já não é um país livre. Ele mostrou para o mundo que aquilo que aconteceu em outubro de 2022, quando a ministra Carmen Lúcia disse, olha, isso aqui parece censura, aliás, é censura, mas vai ser só dessa vez, a censura cirúrgica já estava em andamento e não parou. Aquilo foi exposto em outubro de 2022, mas era proibido também dizer, também mostrar para o mundo. Então agora o Elon Musk, com a força que tem, e acho que aqui a gente também precisa fazer um parênteses, porque é evidente que parte da imprensa tradicional, principalmente aquela que é abastecida com dinheiro do governo Lula, com milhões de dinheiro do governo Lula, tentam dizer que
trata-se de uma invasão à soberania nacional ou por aí vai. Não vou me alongar porque eu sei que nós vamos dar algumas voltas nesse assunto, mas é importante dizer também por que essas pessoas estão tão nervosas, acordaram tão nervosas nessa segunda-feira.